Eu fiz um vídeo ontem chamado Respeito às diferenças, mas não aos diferentes. Eu quero aprofundar um pouco melhor essa discussão. Eu denomino diferenças essas minorias que arrogam direitos para si. O que existe por trás dessas minorias são partidos políticos de esquerda, essas elites globalistas que querem dividir a sociedade para dominá-la. É uma lógica muito simples. Se cria conceitos, teorias, conteúdos intelectuais, se lança isso na sociedade, pessoas se identificam com isso e vão constituindo grupos. Então assim foi com o LGBT, assim foi com as feministas, assim foi com os grupos afrodescendentes, assim é em certa medida também com os defensores dos animais. Hoje eu adoro animais, eu respeito muito os animais, mas uma coisa é gostar de animais e outra coisa são esses grupos que defendem animais hoje, que também são utilizados por determinados setores políticos para angariar votos. Isso acaba virando capital eleitoral. Tem os defensores dos bandidos e os direitos humanos, que também constituem um grupo dentro da sociedade. Então, se nós observarmos, nós vemos diferentes grupos no meio social. Esses grupos constituem as denominadas diferenças. Então, vivemos num tempo onde você é obrigado a respeitar essas diferenças forjadas e cunhadas artificialmente com um objetivo político, mas não se respeita os diferentes, ou seja, os indivíduos que pensam por si mesmos, que têm uma visão de mundo própria e que buscam aprimorar a sua percepção existencial, né? O indivíduo hoje não é respeitado, né? O ser humano que procura se conhecer e evoluir a partir de si mesmo e busca uma visão própria, esse não tem muita consideração na nossa sociedade. Ele é taxado como fascista, como preconceituoso, porque ele não se encaixa nesses diferentes grupos criados e ele denuncia toda a mentira que existe por trás disso, a manipulação. Porque esses grupos eles são artificiais, são apenas coletivismos dentro de um espaço. Não há individualidade nesses grupos, não há pessoas diferentes nesses grupos, mas apenas seres humanos que foram abduzidos e sequestrados por determinadas teorias, visões, propagandas, por um marketing muito bem feito para atrair pessoas dessa espécie. Então, isso é o que nós observamos hoje. Inúmeros grupos dentro da sociedade, né, as chamadas diferenças, seja aí os homossexuais, os transexuais, né, os gays, as lésbicas, as feministas, os afrodescendentes, os defensores dos animais, dos bandidos, né? Inúmeros são esses grupos. E por trás disso existe uma imensa manipulação, desde longa data. Isso começou lá no século XIX com Marx, quando ele pregava a luta de classes, né? Naquela época, a luta de classes se reduzia aos operários contra a burguesia, mas isso não deu muito certo porque os trabalhadores eles querem crescer na vida, eles querem trabalhar para melhorarem. Então, ao longo do século XX, depois foram surgindo essas minorias forjadas artificialmente para promover a luta de classes, para dividir a sociedade. Desses grupos surgem líderes que canalizam o capital eleitoral, participam da vida política, atendendo aos interesses dos partidos políticos de esquerda e dos globalistas, né? Desse capital internacional, capital globalista, que quer assumir o poder em todos os países do mundo, destruindo o livre mercado, a concorrência. Então, determinados setores majoritários, eles querem realmente abocanhar todo o mercado. Então, promovem uma ampla imbecilização da sociedade, da mesma forma como a esquerda, né?
Esses globalistas são constituídos aí pelas grandes corporações econômicas e financeiras e necessitam de um povo idiotizado para se manterem no poder, nas alturas, dominando as diferentes sociedades, né? Então, muitos seres humanos eles entram para essas minorias, eles são cativados pelo marketing, pela propaganda, pelo vitimismo, né? Por um sentimento derrotista, pelo fracasso pessoal. Então, como o indivíduo não consegue se resolver consigo mesmo e alcançar o sucesso que ele gostaria, ele acaba entrando num desses grupos e ali destila o seu ódio contra a sociedade, como se essa fosse culpada pelo seu fracasso pessoal, né? E os articuladores que estão por trás desses grupos, os líderes, eles sabem trabalhar muito bem essa questão, o fracasso pessoal, o ódio, as frustrações, o sentimento de impotência. Isso acaba sendo potencializado dentro desses grupos. E quem entra nesses grupos perde completamente a sua individualidade e não tem mais autonomia e independência e se torna dependente desses pequenos currais eleitorais. Então, essas minorias aparentemente defendem direitos e interesses de determinados grupos, mas isso apenas segundo o discurso, porque na prática a coisa é bem diferente. O objetivo é apenas canalizar capital eleitoral para a esquerda e para essas elites globalistas, né? Eu sei que alguns vão pensar que eu sou contra os afrodescendentes porque eu estou falando isso. Não, eu conheci afrodescendentes que não apoiam qualquer tipo de grupo desses, né? Que não se consideram uma minoria, que lutam por si mesmos, que estudaram, que trabalham, que fazem todo o possível para conquistarem o que querem e não ficam se vitimizando, né? Existem muitos afrodescendentes que não ficam se vitimizando e que vão atrás do que querem e conseguem, porque na vida tudo é resultado de uma relação de causa e efeito. Se nós queremos um efeito, nós precisamos fornecer as causas. Se nós queremos melhorar na vida, nós precisamos fazer algo para que isso aconteça. Que daí, por fim, acaba acontecendo, né? Então, essas minorias elas são criadas para promover uma manipulação na sociedade. Hoje é também assim com os defensores dos animais. Eu adoro animais. Vocês podem ouvir nos meus vídeos que sempre tem canto de pássaros aqui. Tem pássaros aqui que vêm comer na minha mão de tão mansos que são. Eu realmente adoro animais, só que esses grupos que defendem os animais, existem pessoas bem intencionadas lá dentro, mas existe uma manipulação por trás, né? Existe o objetivo de canalizar um capital eleitoral, de eleger algumas pessoas a partir da existência desses grupos, né? Então, nós temos que ficar com os olhos bem abertos e precisamos observar que não existe individualidade dentro desses grupos, mas são apenas pequenos coletivismos que são criados com o objetivo de dividir a sociedade e canalizar votos para uma determinada direção, ou seja, para a esquerda e para essas elites globalistas que querem manter a sociedade num nível de idiotização absurdo, como forma de dominação, né? Você idiotiza as pessoas, que daí é fácil dominá-las, né? Então, aqueles que querem a legalização das drogas constituem hoje também uma minoria, praticamente. Então, a nossa sociedade está cheia de minorias, né? Essas pessoas acreditam que lutam por si mesmas, mas não lutam. Constituem as denominadas diferenças, ou as minorias, mas não são pessoas diferentes. São apenas animais de rebanho, seres grupais que fazem parte de um grupo e que são manipulados. O verdadeiro indivíduo, aquele que é diferente de fato, ele não é respeitado nos dias atuais. Aquele que não se encaixa dentro de um grupo desses,
e procura ser ele próprio, é taxado como fascista, como preconceituoso, como alguém que não respeita essas minorias. Essas minorias, elas exigem todo o respeito do mundo. Querem ser aplaudidas, querem ser enaltecidas, lisonjeadas, mas o indivíduo, mas aquele que é diferente, independente, autônomo e que pensa por si mesmo, esse não é respeitado nos dias atuais. É promovida uma verdadeira guerra para destruir a autoestima daquele que procura ser ele próprio, porque é proibido ser um indivíduo nos dias atuais. É proibido pensar por si mesmo, porque o maior risco que existe para os dominadores, para os grupos, para essas minorias, são os indivíduos, pessoas conscientes. Um rebanho não é nada diante de um único indivíduo consciente que enxerga o que está acontecendo e começa a conscientizar os seus semelhantes. Então, o risco está no indivíduo, naquele que é diferente. E por isso que isso é tão combatido nos dias atuais. Essas diferenças, essas minorias, elas são incentivadas porque é uma forma realmente de reduzir o horizonte do ser humano. Uma vez que ele entra dentro de um grupo desses, dentro de uma minoria dessas, né? Quando ele é abduzido por uma dessas minorias, ele não tem mais um olhar próprio da existência, mas coloca o óculos ideológico desse grupinho, desse grupelho, e passa a analisar os acontecimentos da sua vida segundo esses clichês ideológicos. Né? Então, é preciso ser um indivíduo. E nós precisamos buscar pela autenticidade e pela originalidade, para que possamos ser diferentes, sem fazer parte dessas diferenças e dessas minorias, mas sendo nós mesmos. Porque todas essas minorias, elas são criadas para dividir a sociedade e manipulá-la. Né? Essas minorias, elas elegem os seus representantes, e esses são ou da esquerda ou atendem aos interesses das elites globalistas. E no fim das contas, a esquerda, né, ou as esquerdas e as elites globalistas estão todos juntos, né, nesse objetivo global de dominar a sociedade humana através de uma imbecilização e uma restrição da visão existencial das pessoas. Se restringe a visão das pessoas, elas não têm uma percepção correta da vida, então é muito fácil conduzi-la segundo os interesses de determinados grupos, tendências ou ideologias, ou projetos de poder, que é o que nós podemos observar. Então existem muitas minorias hoje, né? Gays, lésbicas, transexuais, as feministas, os defensores dos animais, dos direitos humanos, os afrodescendentes e tantas outras etnias, né? Eu acredito que até os pichadores, né, devem se considerar uma minoria, daqui a pouco vão escrever o seu estatuto como minoria. Então surgem sempre mais e mais minorias. E essas minorias ou essas diferenças são forjadas, né? E somos obrigados a respeitar isso, mas quem é diferente e pensa por si só não é respeitado. Essa é a grande contradição e a hipocrisia da nossa sociedade pós-moderna. Né? Deixo mais uma vez claro aqui que eu não tenho qualquer tipo de preconceito étnico, preconceito racial, né? Ou seja o que for, mas eu penso que as pessoas devem ser elas mesmas e não entregarem suas vidas, né, a esses grupos, a essas minorias, a essas diferenças que no fim das contas não defendem os interesses de ninguém, de ser humano algum. Né? Todas essas minorias e os seus líderes trabalham para determinados projetos de poder, esquerdistas ou globalistas, ou esquerdistas e globalistas, porque isso no fim das contas está junto e constitui um só projeto de poder. Certo?
Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!